vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar-se um pouquinho. Ouvindo Jesus falar destas coisas que tornam o homem impuro, a gente fica se perguntando: será que existe dentro de mim essas coisas? Ou será que existe isso só dentro dos outros? Que uma realidade para a gente amenizar, né? Talvez a gente pense assim: não, isso existe só dentro dos outros, dentro de mim não. Mas é exatamente isso que Jesus está falando. Essas coisas existem dentro de nós. E são tudo isso, a lista que Jesus apresenta, né? Vamos contar para ver? Pois são de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Deu 13. Né? Assim, então, tudo isso está dentro de nós. Tudo isso sai de dentro de nós. E são essas coisas que nos tornam impuros. Para a gente compreender isso, é importante a gente entender o comentário de ontem, que nós fizemos no Evangelho de ontem. Quando os fariseus questionam Jesus, né, sobre os costumes e as leis que eles estavam acostumados a observar. E Jesus critica, né, porque muito mais do que as atitudes exteriores, é aquilo que traz dentro do coração. E Jesus faz até uma crítica pesada, né? Citando o profeta Isaías: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, é a sinceridade das nossas atitudes, a sinceridade
daquilo que nós vivemos é que o realmente importa. E nesse sentido, esse texto está profundamente relacionado. Porque perante os olhos dos outros, a gente pode se apresentar como piedoso, como santinho, como bonzinho, perante os olhos dos outros. Mas, perante Deus, ou então quando ninguém está nos vendo, quando ninguém está nos observando, como é que nós nos comportamos? Ou então aquela pergunta, o que nós fazemos quando ninguém está nos vendo? Então, da sinceridade das nossas atitudes. E aí é assustador, porque eles estavam, emendando com o texto de ontem, eles estavam preocupados que os discípulos de Jesus não lavassem direito os copos, não lavassem direito as mãos, não lavassem direito as vasilhas de cobres. Eles estavam preocupados com aquilo que é possível externalizar. E Jesus está preocupado, muito mais por uma adesão profunda, por uma conversão sincera, por atitude verdadeiramente que brotem do coração para manifestar o louvor e o serviço a Deus, do que por aquilo que são coisas externas. Então, olhando para o texto que Jesus, nosso Senhor, hoje nos diz, é preciso a gente também identificar isso em nós. Como eu disse, a tendência nossa é a gente achar que isso existe dentro dos outros, não dentro da gente. Ou então, que são os outros que precisam mudar essas coisas, não a gente. Mas também tem aquele provérbio que virou ditado popular: a mudança que você espera nos outros começa dentro de você. A mudança que nós esperamos dos outros deve começar em nós. E aí, se a gente não faz um exercício profundo de conversão, um exercício profundo e sincero de mudança de vida, a gente vai justificar essas coisas e achar que essas coisas más que estão dentro da gente, achar que essas coisas são normais. Ou então, que é pior ainda, a gente começar a identificar isso nos outros e apontar o dedo para os outros, viu? Olha lá, olha a atitude de fulano, olha a atitude de ciclano, que é muito mais vergonhoso do que a gente buscar a nossa própria conversão, a nossa mudança de vida. Então, essas coisas que existem dentro de nós, que nos tornam impuros, nós precisamos nos livrar, porque são essas realidades que nos afastam de Deus, são essas realidades que nos impedem de viver a profundidade da graça de Deus em nós. São essas realidades que fazem com que a gente viva uma vida mais ou menos ou superficial. A gente caminha, ou melhor, patina e não sai do lugar. Não há crescimento espiritual, não há adesão, não há mudança, não há significativas mudanças. A gente está sempre repetindo os mesmos vícios e sempre repetindo os mesmos erros. E não conseguimos uma conversão. Então, diante do que Jesus nos fala, é preciso que a gente se convença. E aí olhem a proximidade disso que está no Evangelho com o que está no refrão do Salmo. Os justos têm nos lábios o que é sábio. Notem que a eloquência de um homem sábio não está nos grandes discursos. Não está nos grandes discursos. Porque todos aqueles que diante de Deus são sábios, em público, eles nunca se apresentam como sábios. Eles não dizem de si mesmos que eles são sábios. Mas a sabedoria deles é comprovada primeiro por aquilo que eles falam, quando lhes são solicitados, e sobretudo por aquilo que eles vivem.
É assim que se comprova a sabedoria de um homem sábio. E quando Deus nos permite encontrar tais pessoas, essas pessoas, quando abrem a boca, fazem um bem danado para a gente. Nos edifica, nos constrói, nos chama a atenção, nos puxa a nossa orelha, sem que a gente perceba. E a gente começa a se alegrar, muitas vezes sem saber de onde vem essa alegria. Certamente isso já aconteceu, né, com você em algum momento. De ter a oportunidade de conversar com uma pessoa e tanta sabedoria, que a pessoa manifesta naquelas poucas palavras, mas ela não fica se gabando, ela não fica se vangloriando, ela não fica se elogiando a si mesma. Porque a sabedoria é uma sabedoria de vida e vai se comprovar com a vida, vai se comprovar com as atitudes. Por isso, o justo tem nos lábios o que é sábio. E aí nós ouvimos, na primeira leitura, retirada do primeiro livro dos Reis, no capítulo 10, que a rainha de Sabá vem do Oriente para ouvir Salomão, porque ela escutou da sabedoria de Salomão. E ela se aproxima, talvez, num primeiro momento, para fazer um teste. Como quem diz, será que esse homem que dizem aí de Salomão, será que é realmente isso? Ou será que o que estão dizendo dele é um pouco de exagero? Ela vai comprovar. E pela conversa que ela tem, pelo diálogo deles dois, pela maneira dele conversar e resolver as questões que ela trouxe, ela concluiu que realmente ele era um homem sábio. Aquilo que diziam dele era realmente verdade. Ele era um homem sábio. E aí, é por isso que Salomão, ele é o que a teologia chama de personificação da sabedoria. Mas é uma imagem que aponta para Jesus, e que aponta também, de algum modo, para todos aqueles que desejam tornar-se amigos de Deus e discípulos de Jesus. É este o segredo que Jesus anunciou no Evangelho. Por isso eu repito, a sabedoria do homem sábio não está nos eloquentes discursos. Porque esses discursos, muitas vezes, pode ser formulado, pode ser estudado, pode ser preparado. Mas não é a sabedoria verdadeira, a sabedoria que vem de Deus. E a sabedoria que vem de Deus é justamente o que Jesus nos aponta. É a gente saber se livrar dos pecados e das ocasiões de pecados. É a gente saber fazer na nossa vida a vontade de Deus. É a gente se aproximar cada vez mais de Deus e termos a amizade, termos intimidade com Deus. Se, de fato, a nossa busca por Deus é uma busca sincera, naturalmente nós não iremos fazer grandes discursos para mostrar que nós somos conhecedores de alguma coisa. Não, mas aquilo que sair da nossa boca será fruto verdadeiramente da nossa vida e de uma experiência cada vez mais profunda com Deus. E aí, a sabedoria de Salomão, né, a gente vai perceber que ela vai nessa presença. Apesar das dificuldades, apesar dos pecados, apesar das falhas, apesar das situações difíceis que o próprio Salomão viveu, ele buscou, desde a sua juventude, fazer a vontade de Deus. Tanto é que quando ele é eleito, escolhido para ser rei, ele reza a Deus pedindo que desse a ele sabedoria para poder governar. E porque se colocou com humildade diante de Deus, Deus deu a ele sabedoria, Deus deu a ele riqueza e Deus deu a ele longos anos de vida, porque pediu sabedoria, com humildade. Então, para nós, a sabedoria está em sabermos viver aquilo que Jesus nos ensina.
aquilo que Jesus nos pede para viver. E para nós, sabedoria significa aderir ao projeto de Jesus, aderir livre e conscientemente ao projeto de Jesus e fazer do projeto de Jesus o nosso projeto de vida. Isso é sabedoria para nós. E aí a gente vai perceber que quanto mais a gente busca, mais a gente tem necessidade de buscar. Que quanto mais perto de Deus nós estamos, com mais profundidade a gente vive. E aí a gente não vai ficar preso aos gestos externos, como Jesus dizia ontem. Mas a gente vai procurar viver a profundidade e a sinceridade dos nossos atos, vivendo com coerência o evangelho que o Senhor Jesus nos ensinou. Que olhando o exemplo de Jesus e observando as suas palavras, nos dediquemos em amar a Deus de todo o nosso coração. Que assim seja. Confiantes apresentemos ao Senhor